Shalom, shalom, queridos. Que prazer estar aqui. Realmente é uma grande honra. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. A Ele seja o louvor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo é para Ele, tudo vem dEle e tudo torna para Ele, somente para Ele. Amém? Glória a Deus. Nós somos do Aba School, Goiânia, com um ministério talvez um pouco diferente. Nosso ministério não tem nome de igreja, tem nome de Aba School apenas. E o Aba School é a escola do Pai. Quem estuda lá? Os filhos. É um ministério que tem um chamado para treinar os filhos. Aba School, amar. Ministério apostólico, reconciliar. Reconciliar como? Nos reconciliar com o desenho. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz em Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que você chegasse no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Havia um projeto na terra para você antes de você chegar. Você veio através do seu pai, no ventre da sua mãe, para um propósito do eterno. É para Ele, você veio para cumprir um propósito. Mas situações aconteceram nas nossas vidas, enquanto ali na gestação, no gestar, no gerar, que nos afastou, às vezes, de cumprir aquele propósito pelo qual. E hoje eu quero trazer para vocês esse treinamento. Você pode colocar o primeiro slide para mim, por favor, querido? O primeiro? Tribos, identidade profética. Nós viemos com um propósito, mas nós precisamos saber quem nós somos. Se eu não sei quem eu sou, eu posso receber qualquer rótulo, qualquer apelido. Quando criança, nós recebíamos muitos apelidos, né? E às vezes nós ficávamos chateados, mas o Senhor, Ele quer trazer a sua identidade. A apóstola Leides falou isso de forma tremenda ontem, sobre os códigos. Eu fiquei impactada com o que o Senhor falou comigo. O Edson hoje, o apóstolo Edson também falou sobre as frequências, e realmente é algo tremendo que nós precisamos entender. Ele falou sobre a gente colocar bandeira lá no alto, mas nós precisamos também ter essa bandeira aqui na terra, no nosso comportamento. E nós vamos poder fazer isso se nós soubermos quem nós somos. Se eu não sei quem eu sou, então qualquer um vai me dar um nome. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Se eu olhar para o filhote do leão, eu sei que ele é o filho do leão. Eu não preciso perguntar quem é o pai dele. Quem é o seu pai? Quem é você? Você sabe qual é o seu chamado na terra? Mas a palavra do Senhor, ela já deixou isso estabelecido para nós dentro da palavra. Queria chamar os meus pequenos do Aba School. Eles vão alinhar aqui com alguns estandartes. O Senhor deixou para nós um desenho. Há mais ou menos, posso dizer, de 8 a 10 anos, eu tenho estudado sobre as tribos, como identidade profética. Saber qual é a sua identidade. Irmãos, o Senhor estabeleceu 12 meses. Cada mês tem uma frequência específica. Qual é a frequência que você tem acessado nesses dias? Quando eu nasci em um lar meio conturbado, fui entregue para adoção há 2 meses, e meu pai, ele tinha uma situação meio complicada na personalidade dele. Meu pai era bruxo, e ele teve filhos com as minhas irmãs e com as minhas sobrinhas. Ali você vai olhar o que está por trás disso, uma maldade de um homem ou uma frequência das trevas para ser ativada em uma geração. Nós podemos entender o que está acontecendo por trás através dos projetos. Pense sobre isso. Vou esperar o pessoal se alinhar aqui, tudo bem? Pode abaixar, senão vai ficar com o braço doendo. Isso, coloca para baixo. Daqui a pouco eu falo para vocês, tá bom? Irmãos, e nesse desenho, eu perdi a minha identidade. Indo para uma outra família, tendo um outro nome, mudaram o meu nome, mudaram o meu sobrenome. E eu fui para uma outra família, cresci com uma outra cultura. Mas o Senhor tinha um propósito para mim. Durante muito tempo, eu entendia que eu era uma pessoa rejeitada, uma pessoa que ninguém se importava, porque
Quando você tem um animalzinho, um gatinho ou um cachorrinho, você dá o vira-lata, mas o de raça você vende, né? Você dá de graça aquilo que não tem valor. Tudo aquilo que você tem um valor. Você só vai dar se não tiver mais valor para você. E eu entendi que não era o quanto eu valia, mas o quanto eu custava. Então eu achava que eu não tinha custo nenhum, não tinha nenhum valor de nenhuma forma. Quando o Senhor então me chamou para estudar sobre tribos, eu comecei a entender. Um dia uma profeta amiga minha falou algo tão interessante. Ela chegou e falou para mim assim: Deus tem um chamado muito grande na sua vida, mas ainda precisa tirar algumas marcas que estão em você. Porque quando eu olho para você, eu vejo uma colcha de retalhos. Você tem um pedaço do ministério tal, do outro ministério, do outro ministério, do outro ministério. A cada lugar que você vai, você se parece com aquele ministério e com aquele líder. Você não tem personalidade. Irmãos, dura palavra eu ouvi. Porque quando ela falou, eu não fiquei com raiva dela, eu fiquei triste porque eu me vi. Eu realmente percebi que eu não tinha uma personalidade. E o Senhor, então, começou a me mostrar o que eu precisava tirar de mim e o que eu precisava ativar em mim. Feche teus olhos nesta hora. Peço ao Senhor para te mostrar quem é você. Com quem você se parece? O leão se parece, o filhote do leão se parece com o pai dele, o leão. Nós temos aqui 2 leões aqui em cima. Eu não sei se vocês já perceberam, mas esse leão desce e caminha no meio de nós aqui embaixo. Por muitas vezes ele desceu para cada um. É algo tremendo. O leão está aqui. O leão da tribo de Judá. Ele vem para ativar o povo dele. Porque nós sabemos que tem um tempo na terra se aproximando, em que os filhos precisam ter convicção de quem são, de quem eles são no pai e quem o pai é para eles. Se eu sei quem é o meu pai, eu não vou me importar com o que o meu irmão do lado, com o meu vizinho de lá fala. Eu não vou me importar com as águas, eu não vou me importar com o vento. Eu sei quem eu sou, pronto. E é o que nós precisamos saber, quem eu sou. Tribos, identidade profética. Voltando ao projeto original. Saber que nós somos um projeto, isso é maravilhoso demais. Eu olho para cada um desses meninos, eu olho para cada um dos membros hoje do Abba School, fico pensando como é bom olhar para eles e ver como nós chegamos, como eles chegaram e como houve transformação na vida deles. Hoje nós temos um ministério novo, mas que tem trabalhado com restauração de filhos, restauração de casais, casamento que já estava por um fio, e o Senhor restaurando esses casamentos, através de quê? Princípios que foram distorcidos. O filho honra a princípio, o órfão não, ele não teve ninguém para ensinar os princípios. O filho sabe respeitar a autoridade, o órfão não, ele não reconhece a autoridade, ele não teve nenhuma autoridade para treiná-lo. O pai treina os filhos, o órfão não teve pai, ele não tem treinamento, então ele resiste treinamento. Quando ele vai ser treinado por uma liderança, ele não aceita, por quê? Porque ele não teve isso quando era criança. Porém, não foi assim na minha vida. Durante muito tempo eu achei que eu não tinha treinamento. Não é verdade. Porque quando meu pai me deu para adoção, me entregou para um capitão do exército. Queria que a Diana trouxesse para mim. Eles me entregaram para adoção para um capitão do exército. E eu fui recebida nessa família, registrada como filha legítima. O nome Albuquerque que apareceu aqui é dele, é dessa família. Então ali ele começou a treinar. E meu pai, que me adotou, quando eu cheguei na família, minha mãe não estava em casa, meu pai tinha exatamente 12 filhos, irmãos. Eu sou o 13. Eu sou a filha caçula e eu sou pastora da família. E fui recebida, cuidada como filha caçula, com todos os mimos de uma filha caçula. E meu pai foi ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Ele treinou os soldados para a Segunda Guerra. E essa peça é algo muito importante para a família. Estava com os meus irmãos e eles não emprestavam para ninguém. Mas tinha uma situação que acontecia ali, muita briga, muita divisão. Estavam sempre brigados uns com os outros. Então um dia o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Eu conversando com a minha irmã que estava com essa espada, que tinha recebido. E muita guerra na vida dela. E o Senhor disse para mim então, dizer para ela:
Filha, preste atenção. Você tem a espada, mas você não tem a autoridade. Eu tenho a autoridade, mas eu não tenho a sua espada. Tem alguma coisa errada aí. E eu falei isso para ela profeticamente. Quando foi no outro dia, a gente estava numa conferência falando sobre orfandade, falando sobre os ataques de Leviatã. E ela foi nessa conferência e ela falou para mim: mana, eu pensei muito sobre o que você me falou. Essa espada fica na parede da minha casa. E a minha casa está dividida. E eu queria saber se eu posso te entregar. Eu falei: você quer mesmo me entregar essa espada? Eu sabia que era importante. E ela disse: quero. E me entregou essa espada. Irmãos, veio uma velocidade dentro da família tão grande, em reconciliação, em reestruturação, que é algo surreal. Não adianta você ter uma espada se você não tem autoridade. A espada, ela representa um poder. Só que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se a sua fraqueza é o Senhor, você vai ficar poderosamente apaixonado no Senhor. Mas se a sua fraqueza é a tristeza, é a decepção, você vai ficar se sentindo poderosamente rejeitado. Se a sua fraqueza é a mentira, é a inveja, você vai ficar poderosamente invejoso. Então não busque o poder, busque a autoridade. Porque esse poder não tem nenhum valor. Mas quando você tira o poder e busca a autoridade, ela vai fazer diferença na sua vida. E só quem pode te dar essa autoridade é o Pai. E o Pai só entrega para os filhos. Eu creio que o Senhor está trazendo um novo tempo na terra. Um novo tempo na terra, mas com autoridade. Não é autoritarismo. Então, pensando sobre isso, quando a minha amiga profeta disse que eu era uma colcha de retalhos, que eu me parecia com cada ministério em que eu ia numa conferência, pronto, agora eu já queria aquele formato. Eu ia numa outra conferência, eu já queria agora o formato daquele líder. Mas qual é o seu formato? Para isso, nós vamos falar sobre tribos, identidade profética. Pode passar o próximo? Quando Deus cria a humanidade, cremos que o intuito era gerar uma grande família, com filhos que manifestassem o seu reino na terra. Você tem se manifestado, você tem manifestado o reino de Deus na terra, em todos os lugares onde você tem passado? Será que nós temos feito isso? Gênesis 1:27. Quando o homem é criado, ele não só recebeu o ruá, ali na criação, quando Deus sopra o ruá, ali no fôlego de vida no homem, Ele não colocou lá dentro dele somente o ar para ele respirar, Ele também colocou ali dentro dele a autoridade. A autoridade já está dentro de você, mas você precisa acessar ela da forma correta. Quando o homem é criado, ele não só recebeu o ruá, como também recebeu a natureza criativa, com a autoridade para sujeitar e dominar a terra. Nós não temos a natureza de um animal. O apóstolo Léo, no ano passado, falou aqui a respeito da natureza animalesca. E eu já tinha vindo no primeiro ano, né? No segundo ano, quando ele falou da natureza animalesca, eu vi uma águia. Eu, uau, profeta, uau. As asas abriu e eu, uau, que diferente, estou livre dos outros animais. O Senhor falou: você está feliz por quê? Não é uma águia profética, é uma águia que vive pelos cantos, que não conversa com ninguém, que tem dificuldade de se relacionar, que tem dificuldade em abraçar. Você é uma águia, me desculpe a expressão, rabugenta. Meu Deus, autoritária. Meu Deus. E eu fiquei sem graça. Eu falei: Deus, mas eu sou tudo isso, que tão feliz com a águia. Mas sabe, irmãos, nós temos que treinar os nossos filhos. Mas o autoritarismo não molda. A palavra do Senhor, ela fala que nós precisamos nos conformar a Cristo. Conformar é ter a forma de Cristo. Mas o autoritarismo vai fazer com que o filho perca a forma. Ele vai ficar deformado. Ele vai ter uma forma diferente. O Senhor criou um desenho, mas o autoritarismo vai trazer um antidesenho, uma caricatura. Se alguém fizer uma caricatura sua, vai se parecer com você, mas é horrenda, é exagerada, é estranha. Então nós precisamos entender que
nós temos sim uma imagem, uma natureza. E essa natureza é a natureza do Criador, está dentro de você. Mas há uma escolha. Ontem, quando o apóstolo Lei falou a respeito dos portais, o meu portal foi o portal 9. E no portal 9, eu achei interessante porque é o portal da verdade, mas também fala de escolhas. Nós temos escolhas, o Senhor traz a verdade. Irmãos, no ano passado eu estive em Curitiba, passei pela conferência com a apóstola Nelma. E aquela conferência mudou o ministério, mudou a minha vida, mudou a vida do Abba School. Porque nós aprendemos ali sobre Torá. A partir daquele mês, do mês de janeiro, nós começamos a fazer a mesa, a colocar, estabelecer as leis, os limites, as diretrizes. A lei, ela veio para que nós tenhamos escolha. Sem lei você não tem escolha. Você está ali, caindo daqui para ali. Então nós começamos a estudar a Torá, nós começamos a fazer o Shabat. E isso veio na nossa vida, no nosso ministério, como uma velocidade. Não dá a impressão, às vezes, que a gente está andando assim, está em dificuldade, e não rompe, não rompe, não rompe. Esse mês em especial, meu Deus, ele já começou com muita guerra. Essa natureza trouxe em seu DNA códigos de um grande projeto, que nós vamos chamar de desenho. Você é um desenho do Senhor. O Senhor se inspirou para fazer você. Você não é o projeto da sua mãe, você não é o projeto do seu pai. Você é o projeto de Deus. Os Salmos falam a respeito da semente. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Quem são as portas e os portais? São os homens e as mulheres, o portador da semente e os portais que se abrem para receber a semente. Porém, a semente vem do Senhor. A semente já está pronta. Nós é que corrompemos a semente. Porque as águas estão todas contaminadas e quando a semente chega, ela é contaminada. Esse desenho trouxe características e dons individuais para cada ser humano especificamente. Pode colocar o próximo, por favor? Cada um. Assim Deus estabeleceu o desenho no DNA do homem e também estabeleceu uma atmosfera, frequência que nos ajudaria através da criação, conquistar a nossa identidade. Irmãos, Gênesis 1:14 fala dos marcadores para direcionar sol, lua, estrelas. Números 2:2 fala das insígnias, que são os estandartes. Nós estamos aqui com os estandartes, cada um com um estandarte na mão. Cada mês nasce uma pessoa debaixo de uma personalidade. Deus, Ele deu a Jacó uma autoridade para estabelecer na vida dos filhos uma bênção específica para cada mês. Então, cada filho tinha ali uma bênção específica. Mas já passou, os filhos de Jacó, né, já envelheceram, já partiram, e agora acabou? Não, irmãos, o que Deus deu está sobre a atmosfera. Cada mês ainda tem a atmosfera daquele mês, daquela bênção estabelecida. Quem nasce naquele mês, ele vai acessar aquela bênção. Números 2:2 vai falar sobre isso. Agora, ali está insígnias, que são os estandartes de cada tribo, estabelecendo a personalidade de cada mês, concernente às bênçãos liberadas por Deus para cada filho de Jacó. Da mesma maneira, as trevas também estabeleceram personalidades, frequências. O apóstolo acabou de falar na última ministração sobre frequências na atmosfera. Existem frequências boas e frequências ruins na nossa personalidade. Por exemplo, ele tem o mau humor do vovô. Ele tem a característica da vovó ou do tio. Você não sabe, tem o mau gênio daquele tio, do padrinho. O que é isso? Essa característica é uma frequência na atmosfera. A nossa personalidade que Deus nos deu é a cor, é o nosso chamado, é o nosso dom. É a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo. E a natureza do vovô e da vovó? Essa você coloca na cruz. Essa você vai colocar lá. Mas ele tem ele é muito irritado, qualquer coisa explode, se a coisa veio na linhagem do pai. Não, irmão, isso é maldição. Coloca na cruz. Porque Deus te deu uma atmosfera. Agora, nós precisamos entender qual o tipo delas. Pode passar o próximo?
Estou falando rápido, né? Mas é porque o tempo é curto e o conteúdo é extenso. Mês de Judá. Deu uma quebradinha? Mês de Judá. Mês que, quando nós vamos ler na palavra, mês de Abib. Nós paramos para pensar nesse mês. Claro que no calendário espiritual, no calendário de Israel, o ano começa em setembro. Mas no calendário, nós vamos acompanhar na história, nós vamos ver que o ano, ele termina e começa após a morte de Cristo. Então começa a cantar o ano 1, o ano 2, o ano 3. Mas quando nós paramos para pensar nisso, no ano 1, começou então no ano em que Jesus ressuscitou. Mas qual foi o mês que ele ressuscitou? Qual foi o mês que ele morreu? Páscoa. Se ele morreu na Páscoa, quando nós olhamos para o céu, qual é a constelação que está sobre o mês de Páscoa, que é o mês de abril? É a constelação do Cordeiro. Por que essa constelação está lá no céu? Porque o céu já estava proclamando que o Cordeiro de Deus viria para expiar os pecados do mundo. Os céus proclamam a glória de Deus. Então a atmosfera, ela já está ali falando sobre nós. Satanás sabia disso. Por isso, assim como existem as insígnias, também ele criou então os signos do zodíaco. Assim como existe uma frequência, como uma frequência de rádio, nós podemos acessar o nosso rádio do carro aqui e ele não vai acessar o rádio dos aviões, porque é uma frequência diferente. É uma frequência do carro, uma frequência mais baixa. O Edson estava falando agora há pouco sobre isso. Mas Satanás então colocou uma frequência baixa da maldade. Com às vezes, nem sempre é o antagônico. Porque nós pensamos assim, então Satanás ele coloca o contrário. Irmãos, nem sempre Satanás ele vai trabalhar com o contrário. Ele vai trabalhar com algo quase igual. Porque se é o contrário, nós estudamos a palavra. Vai ser difícil nos pegar. Então ele vai trabalhar com a réplica. Algo muito parecido com a sua personalidade. Muitas pessoas aqui já viram signos. Algumas coisas ali que se parece com a sua personalidade. Por quê? Porque ele não ia colocar algo antagônico. Você não ia aceitar. Ele trabalha de forma racional. Para nós aceitarmos e acharmos que aquilo faz parte. O mês de Israel, o mês de Abib. Quando nós olhamos para esse mês, em Gênesis 49:8, fala do mês de Abib. Quando nós vamos pensar... Gênesis 49:8 fala da tribo de Judá. Quando nós vamos olhar para esse mês, são os meses em que os reis saem para a guerra. Então, nós viemos para a escola do Cordeiro, vencemos o período das águas, o comando das águas que terminou agora, no início de Páscoa. O Cordeiro venceu, nós já nos levantamos, nós já celebramos Páscoa. Que maravilha! Agora nós podemos ir para casa descansar. Não, irmão. Judá é o mês em que os reis saem para a guerra. Agora é o momento de nós nos prepararmos com todo o aparato bélico, toda a artilharia bélica necessária para essa guerra. Os filhos foram treinados. O mês de dezembro, janeiro e fevereiro, mês das águas, eu falei durante todo esse tempo lá no Abba School. Desde outubro eu tenho falado para os meus filhos, meus irmãos, não entre nas águas, não entre nas águas. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, é mês de águas. Se você entrar nessas águas de sentimentos, você vai perder o discernimento e você não vai conseguir prosseguir. E como o Senhor vai entregar artilharia bélica no mês de Judá? Não pode entregar, você não foi treinado. E se você não foi treinado, nem precisa ser Satanás para te matar, não. Você pode morrer com a sua arma. Você não foi treinado a usar. Entende a importância de sermos treinados, a importância dessas escolas. Ontem, quando eu assisti aqui, desde o primeiro dia, que maravilha, cada um falando sobre escola, sobre treinamento. A guerra é uma guerra de cultura. Nós precisamos buscar a cultura do reino. O Senhor, Ele tem ensinado para nós, Ele deixou a palavra, Ele deixou a Torá para a gente se delimitar e entender que sem lei nós não temos escolha. Nós só vamos vencer se nós entendermos a lei do Senhor e na sua lei meditarmos de dia e de noite. Está ali no Salmo 1. Aí nós seremos como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dará o seu fruto na estação apropriada.
Então, nessa estação de Judá aqui, o fruto é o fruto de quê? Judá fala de derramamento de sangue, né, nesse mês. Jesus teve tanto derramamento de sangue, como ele sofreu ali naquele lugar, mas ele não veio apenas para sofrer. Ele veio para cumprir um propósito. Há um propósito na minha vida. Eu posso te dizer, eu não estou pastor, eu não estou aqui, eu não decidi ser, eu nasci para ser, eu entendo, compreendo o meu chamado. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas quando o Senhor me chama, às vezes Ele fala, corre, e eu vou, saio correndo. Às vezes eu corro para o lado errado, Ele manda eu voltar, mas eu sempre saio correndo para onde Ele manda. Nós precisamos estar atentos ao chamado do Senhor, porque o mês de Judá, o mês de abril é o mês de Páscoa, é o mês em que o Cordeiro venceu, é o mês em que a primícia dos que dormem se levanta e se posiciona, é o mês, nós estamos agora na contagem do Homer. Jesus esteve um tempo ensinando os seus discípulos, e na contagem do homem, ele veio para falar, entendem? Olha só, eu falei para vocês que em 3 dias o tabernáculo seria destruído, mas ele seria então restaurado em 3 dias. Eu sou o tabernáculo, eu estou aqui. E ele ficou mais, 40 dias ainda na terra, reafirmando, moldando, preparando para sair para a guerra. Nós não saímos para a guerra de qualquer jeito. Então, qual é o fruto desse mês? É um fruto de preparo. E sabe como você se prepara? As armas que nós devemos usar esse mês. Só temos visto falar de violência. Mataram, esquartejaram, destruíram, derramaram tanto sangue. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele não veio para trazer união entre os irmãos. Ele veio para trazer espada. Não foi isso que Ele veio trazer? A espada. Mas eu não sei qual lugar na palavra de Deus, na sua Bíblia, na sua Torá, na sua Bíblia, onde está escrito que Jesus usou uma espada natural. Ele não usou. A arma que Ele usou foi o amor. A maior arma para esse tempo é o amor. E é um amor que não se mede. Que amor é esse? A ponto de morrer por nós, morrer para nos salvar, morrer para transformar as nossas vidas. Você está disposto a morrer para você, a falar não para você? Antes de sair de casa, eu estava compartilhando com o apóstolo Léo. O Senhor falou para mim dessa maneira, uma semana antes de Páscoa: sai da sua casa, muda, não leva nada, oferte a sua casa. Falei, meu Deus, eu não tenho outra casa. Ele falou, entrega a sua casa. Não entre em Páscoa sem ofertar tudo que você tem. Com os móveis, com tudo. Eu, meu Deus. E aí conversei com meu esposo e nós entramos no entendimento, se Deus falou, ouve quem pode, obedece quem tem juízo. Irmãos, o princípio do chamado ministerial na minha vida foi cajado na mão, sandália nos pés, e quando eu falar, corre. Quando eu fui ler ali aquele roteiro que a apóstola Leila nos mandou sobre Páscoa, que falou bem desse jeito, cajado na mão, sandália nos pés, e quando eu falar, corre. Eu entendi que eu precisava correr, porque o Senhor vai nos levar agora a uma aceleração. Eu não sei como vai ser, mas o tempo, nós teremos autoridade sobre o tempo, porque o Senhor, Ele é maior do que o tempo. E ali, nós só corremos, e saí correndo, peguei só roupa, o que dava para pegar, mudei, aluguei um apartamento mobiliado, porque eu não levei nem os móveis, não podia levar os móveis. Mudei para lá e vim para cá, não sei nem como é que está. E vim para cá, para esse treinamento. Não sei o que vai acontecer depois desse treinamento, mas eu sei que nunca mais nós vamos ser o mesmo. O Abba School não será mais o mesmo. Algo sobrenatural. Nós passamos por muitas situações para estarem aqui. A nossa viagem, nós saímos, eu levantei 2 horas da manhã, apóstolo, para chegar aqui. 2 horas da manhã, nós chegamos aqui 21 horas, irmãos. Eu quase estava chegando em Curitiba, mas não chegava aqui em São Paulo. Até uma moto atravessar na frente, bater num dos nossos carros. Quase atropelei a mulher caída lá no chão, e eu já fiquei medindo.
Tem algo especial naquele lugar. Satanás está querendo nos prender. Irmãos, quando eu vi o pai do Stefano, que a moça virou na frente dele, na contramão, bateu, amassou o carro. Ele desceu daquele lugar, desceu do carro, foi lá e falou para aquela mulher: você estava errada, o que você fez não é certo, mas me passa a conta da sua moto, eu vou consertar. Passa a conta do hospital e eu também vou pagar. Falei: meu Deus do céu, quem fez isso foi Yeshua. Ele chegou para nós e disse: passa a sua conta, o escrito de dívida que era contra você, eu vou pagar. Você errou, mas eu vou pagar. Você merece morrer, mas eu vou morrer e vou te dar a minha vida. Se Ele pode fazer isso por mim, eu posso sim entregar a minha casa, eu posso entregar o meu carro, eu posso sim render a Ele, porque tudo vem dEle e tudo torna para Ele. Esse mês de Judá, a guerra que nós fazemos é essa aqui, ó. Entregamos a Ele a essência da adoração. Ele é digno, adore a Ele, porque com mãos levantadas, com a letra rei, com mãos levantadas, nós dizemos para Ele: Senhor, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, somente a Ti, porque tudo é para Ti e tudo torna para Ti. E um dia, nós vamos subir e vamos encontrar com Ele. Mas depende de como nós vamos nos portar aqui. Frequência, louvor. Louvar. Característica, governo, rompimento, força e autoridade. Mas para ter autoridade, a primeira coisa que você precisa é governar dentro de si. Um pastor, quando é ungido pastor, o seu primeiro campo pastoral é a sua emoção. Tem gente que acha que eu sou pastor, tenho que pastorear a minha família, o primeiro ministério. Não, queridos, o segundo ministério é a família. O primeiro é você. Como é que você quer pastorear a sua família, a igreja, se você não consegue ter domínio próprio? Isso é um fruto. Se você é uma árvore que foi plantada junto aos ribeiros de água, se você deseja ter frutos que permanecem, então, primeira coisa, você tem que ter domínio próprio. Se você não domina, está o tempo todo gritando com um, maltratando o outro, ferindo o outro, falando mal do outro. A nossa luta não é contra carne e sangue. Se você está lutando contra o seu irmão, você já perdeu. Você está querendo combater Satanás, combater o princípio do principado no princípio dele. Quebra de princípio. Nós precisamos voltar para o princípio, a imagem real. A força, a autoridade, em primeiro lugar. Meu pai é o capitão do exército. Mas ele nunca agiu conosco com autoritarismo. Meu pai olhava. Irmãos, um olhar do meu pai, a gente tremia inteiro, era uma surra. Porque nós não estávamos preocupados em apanhar e levar uma surra do pai. A nossa maior preocupação era entristecer o coração do pai. Porque se meu pai ficasse triste com a gente, pronto, acabou, para nós era o fim. Saber que o pai estava triste. Faz 40 anos que meu pai faleceu. Até hoje, se nós sentarmos para falar sobre ele, todos os meus irmãos choram. Eu sou a caçula, esse ano faço 50 anos. Todos os irmãos choram quando fala dele. Porque ele foi para nós um princípio de treinamento. Nos ensinou a ter princípios. Então, quando nós olhamos aqui o mês de Judá, eu não vou conseguir falar totalmente de todos, mas pelo menos a primeira tríade eu vou falar. Característica, governo, rompimento, força, autoridade, domínio. Governo é para quem tem domínio. Você é filho do rei, você não é filho do imperador. Você não governa com mãos de ferro, você governa com realeza, você é filho do rei. O rei já treinou o seu filho. O filho já sabe o que ele tem que fazer, foi treinado desde criança. Nós precisamos ter cuidado com as nossas crianças. Crianças, adolescentes, vão até onde as nossas vistas alcançam. Nossas crianças vão até onde a nossa vista alcança. Tem que ter os pais, tem que ter os líderes perto. Por quê? Porque os nossos jovens nós precisamos guardar, prepará-los para treinar. Satanás, ele quer destruir os jovens, porque nesse mês agora é um mês onde Moloque tem trabalhado muito. No mês de fevereiro, março, tivemos carnaval. Quantas pessoas ficaram grávidas e abortaram? Fevereiro, março, abril,
aborto, derramamento de sangue. Jesus, ele apanhou, ele sofreu e derramou muito sangue. Então agora, eles querem pegar esse sangue através da morte dos nossos filhos, da nossa geração. Se você pegar o formato do útero, você vai ver que ele parece a cabeça de um carneiro. O útero fala de cabeça de um carneiro. Por quê? Porque o mês de abril é o mês de nós protegermos a nossa semente, os nossos filhos. São as cabeças de governo. Judá, o mês de Judá fala de um leão, o leão da tribo de Judá que venceu a morte. Quando nós subimos para o mês de agosto, julho e agosto, nós temos o mês de Simeão. Simeão fala de outro leão. Que leão é esse? É o leão da tribo de Judá? Não, ele é a falsa paternidade. Mas o que é a falsa paternidade? É um pai, é um padrasto que maltrata o filho? Não, queridos, não é. O apóstolo Edson estava falando aqui sobre o formato dele com as suas filhas, porque não são enteadas. Ele realmente adotou, e ele tem o meu respeito, porque alguém que tem disposição de adotar um filho que não é seu, tem que ter um amor muito grande, porque a minha família me adotou. E eu nunca ouvi falar o nome adotiva, nunca. Eu tenho todas as honras de um filho legítimo. O Senhor me legitimou naquela família. No mês de agosto, nós temos a falsa paternidade. São as mulheres que tomam o lugar dos seus maridos e querem então estabelecer ali identidade. É a falsa paternidade. A mulher que decidiu? Não, os homens que foram embora, abandonaram. E agora ela precisa tomar uma posição. Mas nessa posição, nós vamos ter aí um problema muito sério de identidade. Porque o mês de agosto é o mês do ouvido. Ave, o mês de ave, aquele que ouve a voz de Deus. Simeão é o mês do ouvido. Mas o filho é treinado pela voz do pai. Irmãos, eu tenho 2 filhos. Eu tenho meu filho Vinícius, que tem 32 anos, já é casado. Tenho meu filho Renan, que tem 28 anos, também já é casado. Mães, quando a mãe que passa o tempo todo com o filho, e você chama atenção, e você fala com ele, ele chora, ele dá birra, ele derruba as coisas. Mas quando o pai chega, uma palavra do pai, eles não ouvem na hora? O filho ouve a voz do pai. A mãe está ali para treinar sentimentos. Aos pais cabe a autoridade de treinar, definir o sexo do bebê, definir o sexo emocional do bebê, profissional, espiritual. E a mãe, sentimentos. Mulher só vai entregar para o filho sentimento. Mas se a ciência diz que a mulher, ela traz no seu útero os sentimentos da mãe, da avó e da bisa. Que tipo de sentimento vai ficar agora na criança? E se o pai não está por perto agora, para definir a sua identidade, então o mês de Judá, ele é um mês de identidade. E quando nós vamos para o mês de Dan, o mês de dezembro, janeiro, nós temos uma outra situação. Porque é um mês onde os pais abandonaram os filhos. E se eles abandonaram os filhos, muitos abandonam ali. Qual que é a grande questão, a grande pegada do Natal? O espírito do Natal está no ar. Quantas pessoas já fez isso? Vamos receber, é festa, vamos ter o espírito do Natal. Queridos, o espírito de Natal é o espírito de Moloque. É o espírito ali que está ali por trás de Cronos. Cronos vem para comer as nossas crianças, a nossa geração, para destruir os nossos filhos. Através de quê? Desentendimentos, brigas, separação, onde os filhos ficam expostos. E ali eles perdem toda identidade. Satanás pegou datas específicas. Abril, agosto, dezembro. E fechou ali uma tríade. Se você pegar essas tribos e colocar num outro formato, você vai ver que ela tem um formato de triângulo, certo? É um formato de uma árvore de Natal. É linda a árvore de Natal, né? Mas você vai olhar dentro da mitologia grega. Quem estabeleceu foi Moloque. Ele comia as crianças e pendurava na árvore os pedaços dos filhos das crianças na árvore. Aí tiraram os pedaços das crianças e trocaram por bolas e laços. E hoje se coloca isso dentro da igreja. Sabe o que acontece dentro da igreja? Satanás está recebendo as nossas orações através daquela árvore que é estabelecida dentro da igreja. Não precisa vir de fora não, nós mesmos abrimos. Próximo slide, por favor.
Issacar, mês de Judá, mês de louvor, mês de render ao Senhor, mês de adoração. Se você se rende ao Senhor, esse mês de Issacar agora, ele é o mês de dependência. Se eu me rendo ao Senhor, se eu entendo que tudo é dele, tudo é para ele, tudo torna para ele, então eu não preciso ser independente, eu dependo dele. Sabe qual é a coisa mais importante que você tem? O ar que você respira. Porque o dia que esse ar sair, você acabou. O ar que você respira. É só disso que nós precisamos. Nós dependemos totalmente dele. Mas, olhe para isso. Mês de Iar, letra Vav. Signo de touro. Enquanto é um mês representado por um jumentinho, porque esse jumentinho ele fala de quê? Ele fala de dependência. Ele fala de trabalho, ele não tem problema em trabalhar. Irmãos, você que nasceu no mês de abril, maio, você já se sentiu como um jumento? Já ouviu uma palavra assim, nossa, parece que eu sou um burro de carga? Os irmãos que estão aqui na frente podem se assentar. Senta aqui na escada, todos vocês. Isso, na mesma ordem, tá? Vocês já ouviram isso? Um burro de carga, você é como um jumento? Realmente. Você realmente recebe muito carga, muito peso, porque uma das coisas mais importantes no mês de Issacar é que ele, no jumentinho, é que ele tem os ossos fortes. Quando fala de ossos, irmãos, nós não estamos falando somente do osso em si, nós estamos falando de DNA, de geração. Um aborto para os judeus não é simplesmente a morte de uma criança, mas é a morte de uma geração. Nós somos guardadores da geração. Issacar, ele representa a família. Ele está ali pela família. Ele é aquele que guarda, que ama, cuidar da família. Observe as pessoas que nascem no mês de maio. Eles estão o tempo todo ali querendo cuidar, amar a família, preocupado com a família. Tudo que vai fazer, não, mas eu tenho que cuidar do meu pai, do meu irmão, do meu avô, do meu tio. Esse é o chamado dele. Cuidar da família. Mas o contrário, o que nós temos? Touro. Uma representação de touro. Enquanto ele tem a força do boi selvagem, o inimigo ele vem e traz então uma ascendência e começa a falar de touro. Touro fala do quê? Luxúria, vaidade. Vaidade nada mais é do que vaidade. Você fica ali tão envolvido na vaidade que quando você vê, passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e você não fez nada da sua vida. Qual é o seu chamado? Quem é você dentro da família? Sabe quem foi que te prendeu? Cronos. Você ficou preso na vaidade. Vaidade. E as palavras são claras, nós não prestamos atenção. Trono opositor, trono de Astarte, brilho. Lá em Gênesis fala, nos mandamentos, segundo mandamento, não faça para você nada do que há nos céus. O que há no céu? Estrelas, Astartes, estrelas. O que é estrela? Poder. Eu quero ser conhecido em todo o Brasil. Eu quero ser famoso. Não, mas eu não adoro estrela não, eu sou crente. Mas você quer ser famoso, você quer aparecer. Irmão, para mim esse lado aqui, esse altar, ele é só um degrau mais alto. Não adianta eu estar aqui em cima, se o meu Senhor não está aqui dentro. Não adianta eu ensinar, eu estudar a Torá, se a Torá não estiver dentro de mim. Ela precisa reverberar onde eu passar. Ela precisa reverberar no meio dos meus filhos. Não adianta eu estar aqui em cima falando. Eu não almejo ser famosa. O meu pai é. O meu pai é famoso. O meu pai é o rei. Lá onde ele mora, as ruas são de ouro e de cristais. Eu não preciso preocupar com casa, com finanças. Porque ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O que eu preciso fazer aqui na terra é treinar um povo. É alcançar um povo, ide por toda a terra, pregai o evangelho a toda criatura, treinar um exército. Esse é o meu chamado. Não foi enriquecer, ter muitas casas, muitas coisas. Porque quanto mais você tiver, menos tempo você tem para Deus. Quando o Senhor falou, entrega a sua casa. No ano passado ele falou, entrega seu carro. Eu entreguei meu carro. E aí esse ano ele falou, entrega
a sua casa. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Issacar. Recompensa ou salário? É o significado dele. Apóstolo, eu estava lendo um livro do... Só sei falar o primeiro nome. Dor, estou até falando hebraico quase. E lá fala assim, todo judeu é rico? Ele faz essa pergunta, né? Vocês acham que todo judeu é rico? E aí ele responde embaixo, depende do que é riqueza para você. Quanto vale a sua família? Quanto vale a sua saúde? Quanto vale o seu chamado? Você já é rico? Recompensa o salário. Se você cuida da sua família, se você cuida da sua casa, se você cuida dos teus, você já tem uma recompensa, você já tem um salário. O Pai, é Ele que vai cuidar de você e dos teus. Recompensa o salário, compreendendo os tempos e estações. É o mês em que as pessoas que nascem ali, elas têm uma percepção aqui, ó. Elas chegam no lugar e quando elas olham, elas têm um entendimento que tem alguma coisa no ar. Não sei, estou sentindo, a atmosfera está esquisita. Tem alguma coisa no ar. Já teve alguém perto de você assim? Que percebe o ambiente? Você percebe quando o céu está vermelho, você sabe que vai esfriar. Se o céu estiver cinza, escuro, você sabe que vai chover. Mas nós também precisamos perceber os tempos e as estações. Chegou no lugar, perceba. Você chega totalmente como criança. A palavra de Deus diz que nós temos que ser inocentes como criança para acessar o reino de Deus, puro como crianças. Mas nós não podemos ser imaturos. Chega no lugar e fica ali despercebido de tudo, falando tudo que não deve falar. Não pensa para falar, não pensa para fazer. Imaturidade. Não tem maturidade. Issacar percebe os tempos e as estações. Qual que é a fraqueza do mês de Issacar? E eu não estou falando de trono. A fraqueza dele é independência. As pessoas desse mês, que nascem nesse mês, debaixo dessa atmosfera, têm uma dificuldade de depender. Ela é do tipo, não morre não, deixa que eu morro para você. Eu vou fazer isso no seu lugar. Próximo slide. Zebulon. Homem de negócio. Zebulon, você precisa, para você prosperar, a primeira coisa que você precisa renunciar na sua vida é a mentalidade de pobre. Pobre, o rei não recebe pobre. O que aconteceu com Esther? A primeira coisa que ela precisou foi tomar um banho de perfume, de mirra, se preparar. Você precisa tirar a pobreza de achar que você é desqualificado, que você não é importante, que ninguém se importa com você, que você não tem o dom. Todos têm dom. Você tem que parar de olhar para o lado e querer o dom do outro. Você tem o seu, senão você vai virar uma coxa de retalhos. Você tem o seu dom. Zebulon, letra Zayn, signo de Gêmeos, trono opositor, Atena. A habitação desejada. Zebulon, ele é a habitação desejada. É aquela pessoa que você chega perto dele e você tem vontade de ficar lá. Compreensão dos tesouros dos mares. Constelação de Gêmeos. Mês que for entregue às tábuas da Torá. Sabe por que as pessoas enriquecem no mês de Zebulon? Que é o mês de maio, junho? Porque buscam compreender as leis do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Você quer enriquecer? Entenda a lei do Senhor. Aprenda a lei do Senhor. Busque a palavra de Deus. Aí você vai enriquecer. Esses, para mim, são os 3 meses. Todos são importantes, mas esses 3 meses fala do modelo da igreja. Se render ao Senhor, depender dEle. E o próximo, meditar nas leis dEle. Você quer prosperar? Você quer ter um ministério próspero? Então, medite no Senhor, medite nele. E aí nós temos o outro agora, que é o mês de Rúben. Esse você pode ir passando, mas eu vou só pincelar esses meses. O mês de Rúben fala de identidade. Se eu me rendi ao meu Senhor no mês de Judá, no mês de Issacar, eu sou dependente dele. Então significa que no mês de Zebulon eu tenho uma mentalidade de riqueza. Então no mês de julho agora, eu já sei quem é o meu pai. Eu já entendi, porque julho, o mês de Rúben fala de identidade. Eu sei quem é o meu pai. Se eu sei quem é o meu pai, eu posso chegar no mês de agosto e entrar no mês do ouvido
no meio de Simeão, porque eu ouço a voz do meu pai. Eu tenho identidade, o meu ouvido já foi reprogramado, os meus labirintos já estão alinhados. Eu conheço a voz do meu pai, porque aquele que é filho, aquele que tem identidade, conhece a voz do pai. Não corre atrás de profetas, ele ouve o pai. Porque o pai, antes de falar com o profeta, ele fala comigo. Ele fala comigo e confirma com os profetas. Irmãos, o Senhor fala algo comigo, eu falo, Senhor, meu Deus, Senhor, é isso, Senhor. Daí a pouco chega um profeta do lado e confirma, meu Deus, é isso mesmo. Daí a pouco chega um profeta mais longe, que nem conheço direito, fala a mesma coisa. Quando o Senhor me chamou para abrir o ministério Abba School, Ele mandou 3 profetas de lugares diferentes, um deles eu nem conhecia. Quando Ele falou que era para me abrir, a última palavra Ele disse, cajado na mão, sandália nos pés. E quando eu te falar, corre. Eu estava na Luz para os Povos sede, o Abba School não começou de uma divisão, ele começou, foi abençoado pelo bispo Jonatas, lá de Goiânia. Nós começamos debaixo da bênção do Senhor, não é uma rachadura, teve um início, teve um cuidado, Senhor, até isso, porque como que eu ia ensinar a lei se eu estivesse fora da lei? Espera, Satanás persegue quem está fora da lei. Será que nós éramos fora da lei? Rubem, identidade. Quando você tem identidade, os seus olhos se abrem. E você tem luz através dos seus olhos. Aonde você chega, a luz do Senhor invade aquele ambiente. Então, se você tem identidade, se você já sabe ouvir a voz do Pai, se você já compreende a voz do Pai, agora chegou o tempo de você entrar em riqueza. Gade. Porque Mercúrio não te pega. Mercúrio é o ladrão. Ele não vai te pegar porque você sabe quem é seu pai. Você já está guardando as suas finanças. Gade, ele é alguém próspero e ele volta a cuidar da família. Mas se você acessa o contrário, Rubem, se você não tem identidade, você é uma pessoa rotulada pela família, pelos lugares, pelos ambientes por onde você passou. Então no mês de agosto você vai acessar uma confusão, você passa a ter um filho violento, você se torna violento. Então no mês de agosto, setembro, você vai gerar um ladrão. Você se torna um ladrão. Porque o contrário de Gade é Mercúrio, ele é o príncipe dos ladrões. O que é um ladrão? É aquele que rouba. Rouba dinheiro? Não, irmãos. Rouba a paz, rouba a alegria. Rouba a disposição de servir a Deus. Rouba a disposição de abraçar, de honrar as pessoas. O que você tem sido roubado nesses dias? Mercúrio, ele traz o roubo. Então agora, se eu conheço o meu Senhor, se eu tenho identidade, se eu ouço a voz dele, se eu já entendi como alcançar as riquezas do Senhor, porque a minha mente de pobre já saiu, eu já sei que eu sou filho, e o filho tem herança, todo filho tem herança, só o órfão que não tem herança. Todo filho tem treinamento, porque o pai treinou todos os filhos, os órfãos não foram treinados. Então agora ele chegou no mês de Efraim, e agora ele vai frutificar a porção dobrada. Agora ele dobra o seu fruto. E aí então ele entra agora no mês de Manassés. E no mês de Manassés é o mês do amor. É o mês que destila. É o mês do destilar do mel, dos favos de mel na sua vida. Mas se é o contrário, o mês de Efraim é o mês do desequilíbrio. Aonde todos estão medindo todos. Mês de setembro, Efraim, todos estão medindo todos. É aquela balança. Preste atenção, irmãos. Um prato da balança, outro prato da balança, a sua boca, o fiel da balança. Como está a sua balança? No ano passado aqui, a apóstola Joana orou comigo, veio um anjo e colocou uma espada aqui na minha cabeça que eu senti ela ranger aqui, ó, no meu cóccix. E ela tinha 2 pratos de ela tinha os 2 pratos da balança. E quando ela girou, eu girei tudo para cá, depois eu girei tudo para cá. Eu sentia como se estivesse colocando minhas pedras no lugar. O que precisa ser colocado no lugar? Jó capítulo 3, do verso 5 ao 8 diz: Jó, com a sua boca atraiu o Leviatã, o monstro marinho. Palavras que você tem falado pode estar atraindo as suas dificuldades. O que você tem falado nesses dias? Então, no mês de Manassés, é um mês de amor, mas o antagônico é um mês de vingança, de falta de perdão, porque ele está ali na tríade do Hades.
aonde tem um tempo de morte, vingança, decepção. Qual que é o símbolo? Um escorpião. O escorpião, se você encostar nele, mexer com ele, ele não vai matar somente a você, não. Se ele não conseguir te ferroar ali, te machucar, se ele não matar alguém, ele se mata, mas alguém tem que morrer. O que nós temos no mês de setembro, outubro? Setembro amarelo, né? Mês do suicídio. Acontece porque, quando a gente vai estudar a Torá, apóstolo, eu fiquei maravilhada. Mês do suicídio, quando teve o dilúvio. Quantas mortes aconteceu? Será que depois que a arca fechou, que não tinha mais como entrar, aquele pai de família, aquelas pessoas que viu que todo mundo ia morrer, será que morreram afogados ou será que tiraram a sua vida? Olha o que está ali debaixo daquela janela. Qual é a frequência da janela onde você está? Mês de novembro, dezembro, nós temos o mês de Benjamim. Benjamim é o filho da mão direita, é aquele querido, amado do pai. Se você nasceu no mês de novembro, dezembro, você é da tribo de Benjamim. Filho da mão direita, é aquele caçula, amado, mimado. Mas quando nasceu, a mãe chamou de Benoni porque ela estava morrendo. Mas o pai tomou pela mão, levantou e disse: filho da minha mão direita. Eu te pergunto, você que é do mês de novembro, dezembro, seu nome é Benjamim ou é Benoni? Você tem sido um filho de aflição? Pense nisso. E aí nós temos agora, nesse antagônico, nós temos um sagitário, um centauro, metade cavalo, metade homem. Já não precisa saber se a pessoa é confusa, né? Metade cavalo, metade homem, dá coice em todo mundo. Tem um arco e uma flecha. Porque se o apóstolo Léo levanta uma espada para mim, eu levanto a minha. Nós temos uma espada. A gente pode se defender. Mas de onde vem a flecha? Eu não estou esperando pela flecha. Sabe como que faz para se render? Para se guardar das flechas? Você tem que ter unidade com seus irmãos. Junta os irmãos. Junta de costa. Faz um círculo de costa. Não para dentro, para fora. Faz um círculo aí vocês. Os estandartes para fora. Faz um círculo e ajunta. Círculo. Irmãos, está meio atrapalhado na matemática. Círculo, todo mundo junto. Círculo, vamos. Minha engenheira me ajuda. Um círculo. Junta. Agora estende o estandarte. Para frente. Bem mais junto. Junta. Quando você está unido com os irmãos, você se protege das flechas. Porque Yeshua é aquele que guarda a sua cabeça. Se a flecha vem de cá, tem um Dan aqui que levanta o seu escudo. O Simeão de cá levanta para cá, o Gade, o Manassés, cada um levanta o seu escudo. Mas agora disperse todo mundo, afasta todo mundo. Cada um cuidando da sua vida. As flechas vão ter vocês como alvo fáceis. Sabe como que nós vamos nos livrar das flechas? Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo saiba que o Pai nos enviou. Se nós não somos um aqui dentro, não adianta você ir pregar lá fora. Porque quem você ganhar lá fora e trouxer aqui para dentro, vai se tornar um aborto quando vê a divisão. Não adianta. É a unidade. Pode ajuntar. É a unidade. Quando nós alinhamos em unidade um pelo outro, se importando o que o outro faz. Quando passa a ser importante. Então, a forma que você tem que agir no mês de novembro, dezembro, é unidade, comunhão. É o mês que nascem os profetas. Tem uma força muito grande na palavra. Quando fala, libera com a voz de Boanerges, voz de um trovão. Pessoas que têm a força na palavra, decreta, vou conseguir. Mas tem uns que nasceu e é Benoni, diz, não vou conseguir, pronto, anula o decreto. Porque cada decreto que você libera, o superior anula aquele anterior. Se você diz hoje, eu vou conseguir, vai dar certo. E amanhã você fala, não consigo, vai dar errado. Pronto, você anulou o decreto de ontem. E agora vai valer o último decreto, o que você tem falado. Tem sido profeta contra você mesmo, profeta do caos? Quem tem sido você? Pense sobre isso. Mês de dezembro, nós temos agora uma situação. Começa uma outra tríade. Começa a tríade do comando das águas. Capricórnio, metade cabra, metade peixe.
força física na reação para partir até mesmo para violência física. E força na língua para dividir. Lashon hará. 6 coisas que Deus odeia. A 7ª ele abomina. Aquele que inflama, que semeia contenda entre os irmãos. Aquele tititi de cá, aquela conversinha de cá, aquela outra conversinha de lá. Irmãos, nós não estamos aqui para competir. Eu nunca vou ser como o apóstolo Léo. Eu nunca vou ser como a apóstola Nelma, como a Diana. Nunca vou ser como eles. Nem quero. Porque o que Deus tem para eles, eles têm para eles. O que Deus tem para mim, Ele tem para mim. E quando eu quero algo que está na vida do meu irmão, significa que eu nem vou ter o do meu irmão e nem vou desenvolver o meu. Porque o meu só vai desenvolver como eu começar a trabalhar o meu chamado, o meu dom. Mas enquanto eu estiver olhando, nossa, aquele deu certo como profeta, eu quero ser profeta. Aquele deu certo no louvor, eu quero ser do louvor. Não, aquele deu certo na organização, eu quero ser. O eu quero ser vai te impedir de crescer e você entra em vaidade. É um mês de muita vaidade, o mês de dezembro. Aser. O mês de dezembro é o mês de Dan. Por outro lado, ele é o mês do quê? Ele é o mês da paternidade. As pessoas que nascem no mês de dezembro, janeiro. Já viu aquelas pessoas que querem tudo colocar debaixo das asas? Não, vem cá, eu cuido de você. Não, vem, pode vir também, eu cuido. Eu acho que o apóstolo Léo, ele é meio Dan. Ele abraça todo mundo. O apóstolo João abraça todo mundo. Abraça, quer cuidar de todo mundo. Se preocupa com as pessoas porque é paterno. Paternidade é uma unção específica. Mês de janeiro. Janeiro, fevereiro. É o mês de Aser. Aser quer dizer feliz. Pessoas felizes. Uau, quem nasce no mês de Aser tem a porção dobrada da unção nos pés. É intercessor nato. Que maravilha, né? Ele é tão feliz, ele é tão tranquilo, vive tão numa boa ali na vida dele, que esquece que ele tem uma responsabilidade, abençoar as outras tribos. Cuidado, para você não entrar num descanso tão grande, a ponto de você esquecer que você tem responsabilidade no reino. Ah, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou feliz, eu tenho dinheiro na conta, minha casa está boa, minha família está bem. O Aser tem responsabilidade no reino, ele precisa cuidar dele e das outras tribos. Por isso veio a prosperidade, para que ele possa distribuir a prosperidade. Cuidado, Aser, o que você ganha não é só para você não, é para você ajudar o seu irmão. Temos que ser um, Cristo ajudou a todos. Qual que é o antagônico dele? Aquário, tormenta. Deslizamento, o que há no mês de janeiro, fevereiro? Ali tem o quê? Deslizamento, tormentas, né? Terremoto, maremoto. Quantas pessoas morrem afogadas no mês de janeiro, fevereiro? Sabe por quê? Porque a autoridade de Aser é dar ordem à atmosfera. E como ele não faz isso, Urano toma a autoridade e traz o caos na natureza. Irmão, sabe quando vem aquela chuva de vento, aquele vendaval, aquela coisa horrorosa que você fica morrendo de medo? Experimenta levantar a mão e dar um comando. Vento, cessa, ouça a voz do Senhor. Conta de 5 a 10 segundos, o vento para. Essa autoridade está para mim? Não, está para os filhos. Porque a palavra do Senhor diz, Ele diz lá em Gênesis, que Ele deu autoridade para o homem sujeitar e dominar a terra. Mas o homem agora quer dominar o outro homem. E quer tomar o lugar de Deus. Eu conheço um que fez isso e deu ruim. Ele foi expulso do céu e levou a 1/3 dos anjos. Não queira dominar o outro homem. Nós temos trabalho demais aqui, irmãos. Nós precisamos cuidar da criação. Pregar o evangelho de amor, de cumplicidade. Fevereiro. O mês de fevereiro. O mês de fevereiro é o mês da corça. É o mês de Naftali. É o mês, a doçura é para mim. Pessoas doces, rápidas. Pastora Gabriela. Nossa, já viu a pastora Gabriela? Ela está em todos os lugares desse mundo. Você procura a pastora Gabriela, está de lá. Ela está de cá, ela está de lá, está de cá. A mãe de todos. Por quê? Ela é da tribo de Aser. Tem uma agilidade nos pés. Tem uma agilidade na boca para comunicar, para resolver os problemas. Isso é um dom. Deus deu isso para cada um de nós. Esses dias agora,
eu recebi um pedido de uma empresa, do RH de uma empresa, para eu preparar a personalidade das tribos para o RH, para eles começarem a contratar os seus funcionários a partir da personalidade. Porque a partir da tribo você sabe qual é o chamado. Dezembro, janeiro tem uma força muito grande em chamado para ser advogado, juiz. Mês de agosto, médicos, farmacêuticos. Existe um chamado específico. Irmão, se você tem uma empresa, ela está ali com dificuldade, você quer que ela rompa, contrate um Judá. Ele é governador. Onde ele chega, rompe. Ele tem um cetro de governo. Sua empresa está difícil, a administração não consegue administrar. Contrata um gadita. O gadita, ele é organizado, ele não dá um passo fora. Agora você quer alguém que tenha prosperidade. Ele é um homem de negócio, ele sabe conversar. Zebulon. E os seus produtos não ficam no Brasil, vão para as nações. Zebulon. Agora, essa característica está, fiquem de pé, meus irmãos. Essa característica está em cada mês, somente para o aniversário? Não, não está somente no aniversário. Nós passamos por essa frequência, mesmo não sendo daquele mês. O seu mês de nascimento vai ser mais forte a frequência. Mas em cada mês, cadê quem está com Judá? O mês, fica mais alto um pouquinho. O mês de Judá, pode ficar aqui, isso, tá bom. O mês de Judá, essa frequência aqui, ela fala de governo. Se você nasceu nesse mês, tem uma autoridade de governo. Mas se você nasceu no mês de fevereiro, de março, abril, mas você chegou no mês de Judá, então é o mês para você governar. Se você está com alguma dificuldade, espere para o mês de Judá. O que eu falei no Abba School para os meus filhos foi: não façam nenhum projeto antes de Páscoa. Não se toma decisões antes do mês de Nissan, porque é o mês de governo. Nas águas, você projeta. Mês de Judá. Sobe agora a Fernanda com o mês de Sacar. Chega para lá, pastora Keila. Pastora Fernanda, para lá. Nossa, a gente vai ficar para cá, né? Para cá, vai ficar de trás para frente. Pastora Fernanda, com o mês de Sacar. Pastora Fernanda está literalmente estudando o estandarte dela. Pastora Fernanda tem um discernimento na percepção. Onde ela chega, ela percebe o ambiente. E tem também um chamado para cura. Uma unção de cura nas mãos. Quem nasce no mês de Sacar tem unção de cura. Existem os dons específicos. Então, mês de Zebulon, pastora Dai. Tinha que ser pastora Dai, porque o pastor Raniel, marido dela, é Zebulon. Pode ir alinhando cada uma das tribos aqui? Então, irmãos, se você quer prosperar, ore. Agora vocês vão ter que descer, que vocês vão ficar na minha frente. Você é um pouco alto, Stefano. Ou eu sou um pouco baixa. Irmãos, pode descer, pode descer. Pode descer. Irmãos, cada mês tem uma atmosfera. Nós estamos debaixo da atmosfera de governo. Nós estamos no mês de Judá. O que você precisa estabelecer na sua vida nesses dias? O que você precisa estabelecer? Só que cada um desses meses vai trazer tipos diferentes de sentimentos. No mês de Judá, ansiedade. Muita ansiedade. Depressão. Justiça própria. Esse é um mês de notícias. Notícias que podem te desestabilizar. Alalá é quem está por trás, é o trono de Ares. Ele tem 3 filhos. Fobos e Deimos. Pavor e pânico. Notícia. Às vezes uma notícia que simplesmente te paralisa. Você não sabe mais o que fazer. Alguém fala algo a seu respeito e você perde toda a vontade de continuar, de perseverar. É o sentimento para esse mês. Mas quando isso acontecer, faça como a pastora Kelly. Levante a sua mão em autoridade e declare: eu tenho autoridade de governo. E como um filho que tem identidade, eu acesso o cetro de governo. Eu acesso a autoridade do meu Pai que está sobre mim. Mês de Issacar, que é o mês que nós vamos entrar agora. Quando você passar por esse mês, que você estiver confuso, chateado, decepcionado, pensando somente em se envaidecer. Irmãos, tem pessoa que idolatra a tristeza. Tristeza é idolatria.
Você adora tanta tristeza, tanto, ela é aveludada, que você não quer deixá-la mais. Quando você começa a ficar triste, você não rompe com a tristeza, e isso se torna depressão. A idolatria é tristeza. Não consegue, ficou triste com o irmão, chame alguém para conversar. Mas não chame alguém que concorda com você. Chame alguém que está fora disso para te corrigir. Faça igual minha amiga, pastora e profeta Bia, ela sempre me corrigiu. Eu entendi que o Salmo 23, o Salmo do pastor, não é? Que lindo, o Salmo do pastor, o amor. Não, irmãos, lá está escrito: tua vara e teu cajado me consolam. Cajadada na minha cabeça. Cada um tem o seu chamado específico. Zebulon, gêmeos. Gêmeos não são Heloísa, mas a Sofia, sobe aqui, Heloísa e Sofia. Irmãos, o mês de gêmeos não é um mês comum, não. Sabe aqui, as duas pequenas. Nós achamos que gêmeos é igual. Não é igual. É o mês das duas tábuas da Torá. A primeira tábua da lei fala de como você deve se comportar para com Deus. Ele é o Senhor e não há outro. Não faça para ti nenhuma imagem, nenhuma semelhança do que há no céu, na terra ou embaixo nas águas. Não fale o nome do Senhor em vão. Guarde o sábado. Apóstolo, eu achava que eu tinha que rasgar essa parte do guarde o sábado, porque a gente não era judeu. Olha essas meninas. São iguais? Heloísa, Sofia. Uma maquina e a outra executa. É verdade. Irmãos, a estratégia dessas crianças é fantástica. Essa aqui planeja. Essa daqui vai lá e executa. Essa é mais timidazinha. Ela é da estratégia. Ela monta e essa aqui vai lá e executa. Né, pastor Marcos? É verdade. É forte, não é? Por que eu trouxe as gêmeas aqui? Porque o fato de ser parecidas não quer dizer que são iguais. Se vocês observarem, elas têm rosto diferente, elas têm altura diferente. E a Heloísa, ela é mais velha do que a Sofia, porque ela nasceu 3 minutos na frente. Então ela se considera mais velha. Literalmente ela se considera a ponto de querer mandar na Sofia, porque ela é 3 minutos mais velha. As tábuas da lei é aqui, ó. Essas 5 primeiras fala de como você deve se comportar com Deus, declarando que Ele é o Senhor, é o Shema Israel, Shema Israel, Shema, Shema. Ele é um é o Senhor. Mas essa tábua de cá fala de como você deve se portar com os homens. Não matarás, não adulterarás, não dá falso testemunho. Mas o último deles, irmãos, que é o mais fantástico para mim, a cobiça. Cuidado com a cobiça, porque nós estamos vivendo a quebra do 5º mandamento, do 10º mandamento, a cobiça. Eu quero o cabelo da internet, eu quero a roupa da internet, eu quero o emprego da internet, eu quero a fama da internet, eu quero tudo que está na internet. Eu só não quero ser quem eu sou. E se eu não quero ser quem eu sou, eu estou em desonra com o meu pai, porque eu não aceito o meu desenho. Desenvolva o teu desenho. Esses sentimentos que cada uma dessas tribos geram faz com que as águas do seu corpo se tornem densas, limosas, pesadas, e você não consegue voar. Você não consegue voar, mas eu creio que hoje o Senhor ele vai derramar uma unção para lavar o seu interior, para que as águas limosas do seu interior se tornem as águas do Salmo 46. Há um rio que corre ao redor da cidade de Deus. Há um rio, e esse rio vem do Senhor. Ele é o rio que lava o nosso interior. As águas ácidas do nosso interior que tem causado enfermidades físicas e também naturais. Mas qual tem sido o seu propósito nesses dias? O que você veio fazer na escola do Cordeiro? Eu vim na escola do Cordeiro porque eu não vou sair daqui como a mesma pessoa que eu cheguei. Estou como Jacó lá com o anjo. Libera a minha bênção para mim ir embora. Queria que o apóstolo Léo subisse aqui. Tem algum apóstolo que é do mês de Judá? Pode descer, minhas princesas. Viu a estratégia, né? Maquina e outro executa. Estrategista. Tem algum apóstolo que é do mês de Judá? Algum pastor? Mês de Judá?
Naftali? Sou eu. Naftali. Fica de cá. Apóstolo Presley, fica de cá. Irmãos, nós estamos aqui no formato linear, não é? Sim. Nesse formato linear, parece tão distante a retaguarda do rompimento. Foi separada em tríade. Aqui nós temos a tríade do rompimento. Aqui nós temos a tríade do machado de guerra. Esse aqui é a tríade da guerra. Eu chamaria de 300. Esses aqui, todos os estandartes deles têm espada, vocês viram? São um povo tranquilo. O gadita tem que estar ali na frente na liderança, senão a orelha de Malco cai no chão. Tríade do machado de guerra. Aqui é a tríade dos treinadores. Aqui nasce os mestres. Um professor se torna, o mestre nasce. O professor ensina, o mestre transfere. Efraim, Manassés e Benjamim. Aqui está a tríade dos treinadores, são os guerreiros. E aqui nós temos a retaguarda. A retaguarda nós temos aqui. Bom, nós temos um leão no rompimento. Nós temos a tríade dos 300, dos guerreiros. E na tríade da retaguarda, aqui nós temos os dançarinos, os cozinheiros, os alegres que vivem correndo para lá e para cá, os felizes. Mas como um exército pode estar guardado se a retaguarda deles são... Porque Dan, ele tem um chamado para confeccionar armas. Aser, ele gosta de plantar, ele gosta de cozinhar. Naftali, ele é feliz, ele é dançarino, ele corre para lá, ele corre para cá, ele é alegre, ele é disposto. Como ele pode guardar a retaguarda? Mas a palavra do Senhor diz que Judá vai na frente com o rompimento. Mas chega um momento em que Judá pega na mão da retaguarda. Pega na mão. Pega na mão. Cris, pega na mão. É assim, queridos. Quando Judá segura na mão de Naftali, o ciclo não repete. E agora você sobe, você sobe, você sobe, você sobe, você sobe. Aí você vai atingir a semelhança do eterno. Quando a cada dia a competição sai, a inveja sai, a divisão sai, porque nós somos um, como Cristo. Como Cristo, Ele é com o Pai. Mas a retaguarda precisa pegar na mão do rompedor. O leão da tribo de Judá, ele é um leão. Mas aqui no mês de Naftali, nós temos o rugido do leão. Quando o rugido do leão alcança o leão, irmãos, não tem como os filhos se perderem. A igreja vai marchar, não terá divisão. E a estratégia de Satanás, dividir para conquistar, será pega. Sabe como que você vence? Pegando na mão dos irmãos. Pegue na mão dos seus irmãos aí agora. Pegue na mão dos seus irmãos. Unidade, comunhão. Aleluia. Unidade, unidade, comunhão. Atos 2:42. Doutrina, paraxá. Sabe essas gêmeas pequenininhas aí estudam paraxá. Nossa mesa começa todos os sábados. Nós temos o abatim, nós temos os nossos pastores. Todos estudam a Torá. Tem leis. Aonde tem lei, tem escolha. E o Senhor está te chamando para ter escolhas nesses dias. Pegue na mão do seu irmão agora. E entenda que renda a Ele a glória, a honra, o poder, a adoração, o louvor. É Ele que é digno. É Ele que é digno. É Ele que é digno. É Ele que é digno de tudo. Quando você entende que o leão vai na frente, mas ele vem por trás, eu entrego para o meu apóstolo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. O portal está aberto para você. Só os filhos podem entrar. Você é filho, acessa onde você está. Acessa o portal. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e
Ele a glória, a Ele a glória. Dia e noite suba de nossa adoração. Aleluia. Dia e noite suba de nossa adoração. Eu queria que os irmãos colocassem para mim o último slide. Último slide. Tem um material que eu estou deixando para cada um. Acredito que vai ser enviado, né? O último slide tem as características das tribos, da personalidade, as boas, né? E também as antagônicas, para que você possa observar. Irmãos, se a ira está te dominando, você pode estar acessando os tronos, cuidado. Não adianta você ir confrontar a rainha dos céus, se você tem marcas de algum sentimento. Cuidado, renda os seus sentimentos antes de entrar em guerra. E último, acho que tem mais um. Não colocaram? Vai colocar. Ah, tá, vai colocar agora. Nesse último, você vai poder comparar. E durante o mês, durante o ano, cada mês, observe os seus sentimentos. Se os sentimentos estão para a tribo, para a bênção que Deus estabeleceu para aquele mês, ou se você está um passinho fora. Se você está um passinho fora, com raiva de alguém, magoado com alguém, você está com algumas sombras dos tronos. Não é raiz dos tronos, você já se desligou. Sabe aquela planta era que sobe no muro? Se você arrancar toda ela, a mancha fica na parede, você tem que pintar de novo. Então cuidado, que pode ter alguma marca na sua personalidade, você pode ser rastreado. E você vai para a guerra, acha que está guardado e é rastreado. Amém? Deus te abençoa.